Olá, meu nome é Leonardo e apresento a seguir um pouco da minha pesquisa como mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Agradeço à ANPAP por esta oportunidade de comunicação e partilha de minha pesquisa, ainda em fase inicial, a respeito da devoção à Nossa Senhora da Penha de França, desde as origens em solo europeu, chegando ao Brasil e com ênfase na cidade de São Paulo. Isso sob uma perspectiva historiográfica e artística. E interessa-nos aqui, justamente, compreender a aclamação de Nossa Senhora da Penha como padroeira da capital paulista por sua estreita relação com a história da cidade em tempos de calamidades públicas, conforme estamos pesquisando em jornais, arquivos, centros de documentação e bibliotecas de instituições diversas, possibilitando a constituição de um corpus que cruza fontes escritas e visuais. Nossa pesquisa é permeada também pela seleção e estudo comparativo da imaginária de Nossa Senhora da Penha em São Paulo e em seus outros santuários representativos, tomando por base o método iconográfico e iconológico de Panofsky e apoiados em outros autores como Santiago Sebastián e Giulio Carlo Argan, no que diz respeito à linguagem persuasiva do Barroco no contexto da Contra-Reforma. Assim, também é imprescindível o apontamento de elementos artísticos e culturais que compõem o patrimônio material e imaterial referente à Virgem do Bairro da Penha de França da cidade de São Paulo. Entender como Nossa Senhora da Penha tornou-se padroeira da cidade de São Paulo justamente em tempos de calamidades públicas dos séculos XVIII e XIX, frente a estes tempos difíceis de pandemia que enfrentamos, acaba tornando atual essa temática abordada. A devoção à Nossa Senhora da Penha de França, invocação originariamente espanhola, datada de 1434, da região de Salamanca, Espanha, após se irradiar para Portugal, chegou ao Brasil ainda no século XVI. São estes os primeiros santuários dedicados à Virgem da Penha no país: Vila Velha, de 1558, Rio de Janeiro, de 1635, Recife, de 1642, e, finalmente, São Paulo, de 1667. A devoção começou naquele outeiro periférico de São Paulo, então uma região de passagem de viajantes, tropeiros e bandeirantes a caminho do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e mais tarde Minas Gerais, com a chegada de uma imagem de Nossa Senhora da Penha em 1667, exemplar típico da imaginária seiscentista luso-brasileira. Apesar da existência de uma versão lendária e milagrosa sobre a chegada da imagem que é difundida entre os devotos, sabemos que a escultura foi trazida pelo padre Jacinto Nunes de Siqueira, que fundou ali uma capela para abrigá-la. A imagem barroca está inserida na linguagem da Contra-Reforma, visando a persuasão dos fiéis e o reforço do poder da Igreja por meio da figuração de Maria como rainha. A citada imagem da Senhora sempre contou com uma aura miraculosa no imaginário do povo paulistano desde o século XVII. A devoção dos fiéis se estendeu, contudo, para a esfera política, à medida que a Câmara assumia oficialmente a postura de porta-voz da população, a qual encontrava em Nossa Senhora da Penha o remédio eficaz e derradeiro para o mal da bexiga, como era denominada popularmente a varíola, e as secas recorrentes que assolavam a cidade e a província de São Paulo de outrora. Conforme documento encontrado no Registro Geral da Câmara de São Paulo e apresentado por Leonardo Arroio, historiador da Igreja de São Paulo, é datada de 1744 a carta enviada pela Câmara ao Bispo do Rio de Janeiro, na qual se encontra o primeiro registro de preces feitas a Nossa Senhora da Penha por ocasião de grandes secas que flagelavam o povo. Anos mais tarde, a partir de 1768, a imagem começou a ser trasladada da Penha até a antiga Catedral da Sé para que o povo fizesse suas preces e orações pelo fim das calamidades. Segundo Egídio Martins, historiador da capital paulista, eram grandiosas as solenidades que se realizavam em louvor a Nossa Senhora da Penha, enquanto sua imagem encontrava-se na Sé, sempre com imenso concurso de povo às missas, novenas e procissões.
Esses dois autores, embora com algumas discordâncias, enumeram os muitos anos em que a imagem teria sido levada a sé, sobretudo, como dissemos, para aplacar o mal da bexiga, que causava verdadeiro horror à população. Estabeleceu-se, assim, um caminho entre a cidade e a Colina da Penha, que ficou conhecido como Caminho ou Estrada de Nossa Senhora da Penha, atuais avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia. Fato é que esse caminho religioso e devocional servia tanto para a ida e o retorno da imagem entre o centro e o bairro, quanto para favorecer o trânsito de romeiros e peregrinos que desfilavam aos milhares em carros de boi enfeitados rumo à Penha para participar das festas da padroeira em 8 de setembro, uma das maiores da cidade. Ao que tudo indica, a última transladação no século XIX se deu em 1876. Na Penha de São Paulo, além do antiquíssimo santuário alicerçado sobre a primeira capela de 1667, existe a nova e monumental Basílica de Nossa Senhora da Penha, que abriga a imagem primitiva da Virgem. Nesta nova igreja, datada de 1957, encontramos um painel vitral tripartido abaixo do coro, no qual está retratada justamente uma das procissões de transladação da imagem, desde a velha igreja da Colina da Penha até a primitiva Sé de São Paulo, o que lhe rendeu a aclamação popular de padroeira da cidade de São Paulo, título reconhecido pelo Papa João Paulo II em 1985, quando da elevação da Igreja Nova da Penha à dignidade de basílica. Em 1957, registra-se retomada do costume de se levar a imagem a sé por ocasião de seca, o que também aconteceu em 2015, quando grave crise hídrica se abateu sobre a cidade. Na ocasião, a imagem foi levada até a Igreja da Consolação e de lá, em procissão, sob uma inesperada chuva, até a Catedral da Sé. Por fim, mais recentemente, em 7 de setembro de 2020, em decorrência da pandemia gerada pelo novo coronavírus, novamente a imagem da Virgem foi levada da Penha à Catedral, desta vez por meio de uma carreata, evidenciando que a devoção à padroeira da cidade resiste e persiste até o presente, mormente em tempos de calamidades, muito embora de maneira mais discreta se comparada aos séculos passados, mas ressignificando tradições que atravessam os tempos e evidenciam o humano apego ao sagrado frente às vicissitudes da história. Muito obrigado pela atenção de todas, todos e todes nesta apresentação.